Desde criança, minha família me treinou para ser ajudante oficial da minha irmã. Sempre que ela precisava, eu estava lá, cuidando das crianças, ajudando nas tarefas, cobrindo os erros dela. Mas desta vez, as coisas seriam diferentes. Minhas férias estavam planejadas. Desta vez, eu ia viajar sozinha. Sem obrigações, sem gritos de crianças, sem ninguém me enchendo o saco. Um sonho. Até que minha irmã ligou. Então, tá tudo certo, né? A gente viaja amanhã. Franzi a testa. A gente? Quem disse que eu vou com você? Ué, você sempre vai. Esse ano, não. Vou viajar sozinha. O silêncio do outro lado da linha durou 3 segundos. Depois veio o ataque. Você não tem vergonha? Vai viajar para outro lugar só para prejudicar sua irmã? Revirei os olhos. Como assim em prejudicar? Você sabe que sozinha eu não consigo curtir as férias. Preciso de ajuda com as crianças. E eu com isso? Nossa, que egoísmo! Família ajuda família. A frase me fez rir. Família ajuda família? Interessante como essa regra só funcionava quando eles queriam algo de mim. Olha, faz o seguinte, cortei. Se você não consegue cuidar dos seus próprios filhos, não viaje. Você vai se arrepender disso, ela rosnou antes de desligar. Acreditei que a história tinha acabado ali. Ingênua. Menos de 1 hora depois, meus pais estavam na minha casa, cruzando os braços e me encarando como se eu tivesse cometido um crime. Como você pode fazer isso com a sua irmã? Meu pai começou, indignado. Ela precisa descansar. Você sabe o quanto a vida dela é corrida, minha mãe completou, reforçando o drama. A vida dela é corrida? A minha também era, mas ninguém parecia se importar. Então vocês vão com ela, retruquei. Fiquei de babá, porque eu não vou. O silêncio foi pesado. Meus pais trocaram olhares e eu vi o veneno crescendo dentro deles. Você está sendo mesquinha, meu pai acusou. Não, estou apenas cansada de ser a trouxa da família. Eles tentaram argumentar, mas já não me importava. Minhas malas estavam prontas, meu voo estava marcado. Peguei minhas coisas e fui. Finalmente, eu estava livre. Ou pelo menos, foi o que achei. A viagem foi tranquila. Assim que cheguei ao meu destino, um paraíso de praias cristalinas e pousadas aconchegantes, senti um alívio que há muito tempo não experimentava. Pela primeira vez, ninguém dependia de mim. Me instalei no hotel, coloquei meu biquíni e desci para a praia. O sol brilhava, o mar convidava e tudo estava perfeito. Peguei um coquetel, sentei em uma espreguiçadeira e fechei os olhos. Paz. Mas minha paz não duraria muito. No dia seguinte, acordei animada para explorar a cidade. Peguei meu café da manhã e fui para a área do restaurante. Foi quando notei algo estranho. Um riso conhecido. Uma voz irritantemente familiar. Não. Não pode ser. Virei a cabeça devagar e quase derrubei minha xícara de café quando vi os 3 ali sentados. Minha irmã, meu pai e minha mãe. Eles me seguiram. Minha irmã sorriu como se fosse uma grande coincidência. Olha só quem está aqui. Eu só pisquei, tentando processar aquela palhaçada. O que vocês estão fazendo aqui? Minha mãe sorriu como se nada tivesse acontecido. Viemos aproveitar as férias. Viemos ou vieram me infernizar? Meu pai, que já olhava para mim como se eu fosse a pior filha do mundo, cruzou os braços. E você? Já aproveitou bastante sozinha? Minha irmã fez um beicinho. Foi muito difícil viajar com as crianças sem você, sabia? Ah, pronto. Lá vinha a chantagem emocional. E mesmo assim, você conseguiu, né? Retruquei. Ela suspirou pesadamente, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Eu só achei que ia ser mais fácil se você estivesse aqui. Meu riso foi seco. Mais fácil para quem? Eles ignoraram minha ironia e continuaram agindo como se nada tivesse acontecido. Foi então que começou a palhaçada. Minha irmã começou a largar as crianças perto de mim e saíram para resolver alguma coisa rapidinho.
Meu pai e minha mãe sempre soltavam indiretas. Você podia ajudar sua irmã, custa nada, minha mãe dizia. Que tipo de tia não quer passar tempo com os sobrinhos? Meu pai alfinetava. O tipo de tia que veio para viajar sozinha e não para ser babá. Eles achavam que, por eu estar ali, automaticamente me tornava ajudante deles. Mas eu simplesmente ignorava e seguia minha vida. Até que veio o golpe final. Na manhã do terceiro dia, os três vieram até mim sorridentes, como se fossem me dar uma ótima notícia. Mas eu já conhecia aquele tipo de sorriso. Vamos fazer um passeio de escuna. Minha irmã disse, animada. Eu continuei olhando para meu celular, sem me importar. E minha mãe cruzou as mãos. E você fica com as crianças, né? Minha risada foi instantânea. Eles estavam brincando, só podiam estar. Mas não estavam. Minha irmã já pegou a bolsa, pronta para sair. Não vai demorar, só umas horinhas. Eu olhei para os três e soltei, sem pensar duas vezes. Vocês estão de brincadeira, né? Mas eles apenas sorriram. Como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Foi aí que eu decidi. Se eles quisessem brincar de abusar da minha paciência, então eu ia ensinar uma lição. Minha irmã sorriu satisfeita, ajeitou os óculos de sol e pegou a bolsa. Meu pai e minha mãe já estavam com os chinelos na mão, prontos para sair. Eles realmente achavam que eu ia ficar de babá. Eu respirei fundo e perguntei, só para ter certeza da ousadia deles. Vocês vão mesmo sair e deixar as crianças sozinhas comigo? Minha irmã revirou os olhos, impaciente. Claro, né? Você é a tia delas. Quem mais ficaria? A mãe delas, talvez? Ironizei, arqueando as sobrancelhas. Ela bufou. Ah, por favor, são só algumas horas. Você vai ficar na praia mesmo, não vai mudar nada. Minha mãe tentou adoçar a situação. Depois pagamos um jantar para você, pode ser? Ah, pronto. Como se um jantar barato compensasse o abuso. Eles já estavam virando as costas quando soltei um riso debochado e voltei a deitar na minha espreguiçadeira, ignorando completamente a existência deles. Então, já que tá tudo certo, a gente vai indo. Minha irmã disse. Vão lá, murmurei, fechando os olhos. Esperei que saísse da minha vista e então fiz a única coisa sensata, peguei o celular e liguei para o conselho tutelar. A atendente me ouviu com calma. Olá, estou em uma praia agora e tem duas crianças pequenas sozinhas. Os responsáveis simplesmente as largaram aqui e foram passear de barco. A voz do outro lado da linha ficou séria. Você sabe para onde foram os responsáveis? Sim, eles foram fazer um passeio de escuna. Certo, estamos enviando uma equipe imediatamente. 3 minutos depois, o carro do conselho tutelar chegou. Uma mulher desceu do carro, ajeitou os óculos e caminhou até meus sobrinhos, que brincavam inocentemente na areia. Ela se abaixou e perguntou com gentileza. Oi, crianças. Onde estão seus pais? Meu sobrinho mais novo, sem noção do problema, respondeu tranquilamente. Foram passear de barco com o vovô e a vovó. Foi o suficiente. A conselheira sorriu, convenceu os dois a tomarem um sorvete e os levou calmamente. Nenhuma resistência, nenhuma confusão. Simples assim. Eu? Continuei deitada na minha espreguiçadeira. Agora era só esperar o caos se instaurar. Eu estava tão tranquila que até tirei um cochilo na espreguiçadeira. O barulho das ondas, a brisa leve, o silêncio absoluto sem crianças correndo ao meu redor. Aquilo sim era uma viagem. Mas, claro, a paz não dura para sempre. Acordei com um barulho irritante. Passos apressados na areia, gritos histéricos. Cadê meus filhos? Abri os olhos devagar e me espreguicei, como se estivesse apenas acordando de um belo sonho. Minha irmã estava diante de mim, completamente surtada. O rosto vermelho, o cabelo bagunçado pelo vento, os olhos arregalados. Atrás dela, meu pai e minha mãe vinham se aproximando com expressões de pânico. Você tá surda? Cadê meus filhos? Ela gritou de novo. Eu bocejei e estiquei os braços. Você está falando comigo?
Ela quase espumou de raiva. É claro que eu tô falando com você. Onde estão meus filhos? Levantei lentamente, batendo a areia do meu corpo, e dei um sorrisinho. Ah, agora que você perguntou, mais cedo passou um carro do conselho tutelar por aqui. A mudança na cara dela foi instantânea. O pânico tomou conta. O quê? Sim, uma assistente social viu as crianças sozinhas e levou elas. Meu pai e minha mãe ficaram brancos. O que você fez, sua louca? Minha mãe berrou. Minha irmã se aproximou, segurando minha blusa. Você chamou o conselho tutelar? Me afastei e ajeitei minha roupa, sem pressa. Claro. Duas crianças pequenas sozinhas na praia? Qualquer pessoa responsável faria isso. Meu pai avançou para mim como se quisesse me dar uma lição. Você destruiu a nossa viagem. Eu gargalhei. A viagem de quem? Porque eu tô ótima. Minha irmã começou a chorar. Meus filhos. Meu Deus, meus filhos. Minha mãe já pegava o celular com as mãos tremendo. Temos que ir atrás deles agora. Eu apenas cruzei os braços e assisti. Agora sim eu estava curtindo o espetáculo. O desespero da minha família era quase cômico. Minha irmã chorava sem parar, minha mãe digitava freneticamente no celular, e meu pai andava de um lado para o outro como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Eu? Eu apenas assistia. Você não tem coração? Minha irmã gritou entre soluços. Como pôde fazer isso com as crianças? Cruzei os braços e arqueei uma sobrancelha. Eu? Quem largou os filhos pequenos sozinhos para ir passear de barco foi você. Quem deixou isso acontecer foram vocês três. Não sou eu que estou errada aqui. Meu pai apontou o dedo na minha cara. Você arruinou as férias da sua irmã. Revirei os olhos. E o que eu tenho a ver com isso? A única coisa que fiz foi me recusar a ser babá gratuita. O resto foi consequência das suas próprias decisões. Minha mãe tentou bancar a moralista. Família tem que se ajudar. Soltei uma risada sem humor. Ah, claro. Mas me diz, quando foi que a minha irmã me ajudou? Quando foi que vocês se preocuparam com o que eu queria? Ou a família tem que se ajudar a só vale quando sou eu que tenho que me sacrificar? Os três se calaram. Minha irmã se virou para minha mãe com a voz embargada. Mãe, e agora? E se tirarem meus filhos de mim? Meu pai segurou os ombros dela, tentando acalmá-la. Vamos resolver isso. Vamos ao conselho tutelar agora mesmo. Minha mãe me olhou furiosa, com os olhos brilhando de raiva. Espero que esteja satisfeita. Cruzei os braços e dei um sorrisinho sarcástico. Nunca me senti tão bem. Eles saíram correndo, enquanto eu voltei para minha espreguiçadeira e pedi um drink. Finalmente, paz. E quanto ao destino dos meus sobrinhos? Bom, não era mais problema meu.